O Mauricinho jogava tudo lá embaixo. Aí o pessoal passava todo dia desde uma reclamação. Então, eu me chamo Fábio Vital, tenho 26 anos, sou youtuber, fotógrafo também e sou formado em História. Cara, a minha infância em Brasília foi algo assim para mim muito magnífico. A minha história de vida sempre foi muito importante para eu conseguir traçar meus objetivos. Eu sou filho adotivo, né? Eu vim de uma família que não tinha uma condição financeira muito boa, vim de uma família bem pobre. E por essas razões eu tive a sorte grande da vida de ter sido adotado por uma família que conseguiu me dar muitas oportunidades. Consegui entrar numa universidade pública, consegui me formar num curso que eu sempre sonhei em fazer e consegui realizar meus sonhos pelas oportunidades que eu tive, mas eu tive uma história de vida muito difícil, né? Na minha infância, quando eu fui adotado e tudo mais. Eu perdi a minha mãe biológica em 2010, ela faleceu em 2010 de cirrose e para mim isso foi muito impactante na época, porque apesar de eu naquele momento não estar tendo já um contato muito direto com ela, durante toda a minha infância eu sempre via minha mãe, minha irmã, meu irmão mais novo biológicos, ou eu ia na casa deles ou eles iam lá em casa, mas a gente sempre teve um contato muito próximo. Maria Lúcia Vital Costa, tenho 59 anos, sou tia do Fabinho, tia e um pouquinho mãe, né? Eu fui numa festa de aniversário levar minha filha mais velha e eu encontrei com o pai dele. Aí o pai dele estava procurando uma pessoa para cuidar dele, porque o pai dele era músico, vivia dando festas em boate, em barzinhos, e levava ele dentro de uma caixa de isopor para as festas, né? Aí eu falei, tudo bem, eu fico, eu cuido dele, você pode deixar comigo, que eu cuido dele. Aí no outro dia ele veio, deixou ele aqui em casa, trouxe ele dentro da caixa de isopor, com algumas roupinhas, ele de regatinha, só com uma fraldinha. Que foi a casa que eu vim na festa. Foi quando eu encontrei com o pai do Fabinho e que ele estava procurando uma pessoa para cuidar dele. Foi aqui, nessa casa aqui, ó. Mas como eu criava minha outra filha sozinha, aí chegou no ponto que eu já não tinha mais condições de criar ele. Aí foi quando a Deise falou, não, Lúcia, eu vou procurar o Fábio e eu vou querer ficar com ele, eu e o Túlio. Porque realmente você não tem condições de criar outra criança. Eu não tinha mesmo, não. Porque ele tinha uma hérnia, quando ele tinha crise de hérnia, eu saía correndo igual uma louca de ônibus pro hospital com ele, crise de bronquite, sabe? Eu tentei criá-lo como filho. Eu não queria abrir mão dele não, mas eu fui obrigada, né? Aí no dia que a Deise pegou, veio buscar, né? Aí eu chorei. Porque eu não queria abrir mão dele de jeito nenhum. No dia que ele foi embora eu chorei muito. Porque eu não queria dar ele não, eu queria ficar com ele. Mas eu não podia criar, eu já criava a Isabel, com tanto sacrifício. Então, morei aqui, nessa rua aqui, no Cruzeiro, e eu morava aqui, entrando aqui. Vou até mostrar pra vocês aqui a casa onde eu morei. Aqui tem algumas fotos, né, que minha tia colocou, tem meus primos, minha avó, meu avô.
Essa aqui é minha tia, foi a pessoa que me pegou, né? No momento que eu tava no processo de adoção e tudo mais. Foi a primeira pessoa que eu morei. Foi inclusive, digamos assim, minha segunda mãe, que veio aí antes da minha mãe adotiva de fato, que ela é irmã da minha mãe adotiva. Aqui meus avós, aqui bem no casamento dos meus avós. Aqui os dois mais velhos. E aqui são todos os meus primos. E aqui era onde a gente morava. Aqui é bem pequeno, é uma kit mesmo. Aqui é a área de lavar, cozinha. E aqui é a sala. Brinquei muito aqui nessa área, nossa. Principalmente com a minha prima, que é filha dessa minha tia, que eu morava aqui junto e tal. Aqui foi o lugar que eu morei, ó. Também. Um dos lugares que eu morei, aquela janela ali azul, vocês dão uma olhada. Vou ficar aquela cortina azul ali. Ixi, ali eu ficava assistindo o caminhão do lixo passar todo dia aqui, ó. E era sempre no mesmo horário. E assistia, ele falava pra minha mãe, falava, mãe, meu sonho é ser gari, velho. Que vida legal, os caras passavam e pulavam do caminhão e já ia correndo pra pegar os lixos, e tinha que sair correndo pra pegar o caminhão de novo. Era muito doido isso aí. Me amarrava, tanto que um dos brinquedos que eu ganhei dos meus pais foi um caminhão de lixo pequenininho assim, que eu falei que queria ser gari. Nesse parquinho aqui eu brinquei muito, né? Aqui foi onde eu passei uma boa parte da minha infância, né? Morei ali, como eu mostrei já pra vocês. E aqui eu me diverti, fiz muitos amigos aqui nessa quadra, brincava muito com os meus primos também, que todo mundo morava muito perto aqui, né? Na mesma região. E aqui tem muitas lembranças, né? Muitas lembranças muito significativas pra mim, da minha infância. Eu tive uma surpresa muito grande na minha vida, que foi me deparar com uma família hoje brilhante, assim, que me apoia em tudo, que me fortalece a cada dia, que acredita no meu trabalho. Muita gente até me pergunta, pô, Fábio, seus pais acompanham o seu trabalho? O que eles acham do seu trabalho, já que você fala tão abertamente de sexo? Eu falo, cara, essa sempre foi a forma como eu fui criado dentro da minha casa, né? Tipo, minha mãe sempre falou de sexo muito abertamente comigo, com meu irmão. Lá em casa sempre foi algo muito natural, né? O assunto sempre foi tratado de forma muito natural. Então, eu hoje lido com o sexo da maneira como ele deveria ser tratado na sociedade, né? Sem tabu, sem esses moralismos e tal. Então, assim, todo mundo gostaria de falar o que eu falo, só que as pessoas têm receios de falar aquilo. Ninguém quer falar de sexo com os pais, ninguém quer falar de sexo com os filhos. As pessoas ficam muito retraídas de tratar de sexo, até mesmo com amigos. Então, tem pessoas que eu conheci, inclusive, que falou, pô, Fábio, eu não consigo falar de sexo nem com meu terapeuta. Então, para você ver como o sexo se tornou um tabu na vida das pessoas. E eu fico muito feliz de hoje ver no meu trabalho pessoas que falam de sexo abertamente para mim, que falam, cara, você é a única pessoa que eu tenho coragem de falar sobre isso. Porque você fala de sexo abertamente e você dá a liberdade para que a gente também fale de sexo abertamente. E isso veio da minha criação, né, da minha família, de como eu fui tratado dentro da minha casa e tudo mais. Então, sempre recebi muito apoio de tudo que eu optei por fazer, cara. Quis fazer história na faculdade, né? Pô, minha mãe tinha feito direito, meu pai também tinha feito direito, então fiquei tipo, caramba, vou fazer história, assim, não era, digamos assim, o que minha mãe queria. Minha mãe queria que eu estudasse, fizesse concurso público e tudo mais, mas em nenhum momento deixou de me apoiar naquilo que eu sonhava. Então, eu falei, mãe, quero ser professor de história, né? Então, me formei em história, comecei a dar aula de história para adolescentes, depois fui dar aula para a galera mais velha, né? Dei aula para cursinhos. E isso foi muito bacana porque me fez ter uma confiança muito grande para lidar com o público, para conhecer o público. E eu me apaixonei, né? Me apaixonei com isso, até me deparar com outras áreas que também me fizeram entender que, na verdade, eu vim para o mundo com um propósito, que é o propósito de ajudar muitas pessoas. Esse de tal pontinho. Eu sou o Túlio, pai do Fábio. Quero contar com o Fabinho. Eu tive quando a... E aí eu fiquei, tipo, sem saber como reagir. E aí ela só falou pra mim, esse dinheiro aqui é pra você